Para a gente entender a relação entre os Estados Unidos e a América Latina hoje, a gente precisa voltar lá no século XIX. É ali que as raízes dessa dinâmica, que é super complexa e, vamos dizer, poderosa, começaram a se formar. E olha, tem uma analogia que captura isso perfeitamente. É como se a América Latina tivesse se mudado para um bairro novo e lá já tinha um vizinho, sabe? Um vizinho muito mais forte, muito mais rico. Às vezes ele até ajuda, mas ele também impõe as regras dele, se mete nos assuntos da sua família. É exatamente essa sensação que marcou esse século, um período super crítico para a formação de todas essas nações. Então vamos lá para essa primeira parte. Duas Américas, dois destinos. Porque a real é que, no comecinho do século XIX, todo mundo aqui no continente era meio que novato na independência. Mas a situação de partida era completamente diferente. Pensa assim: de um lado, a gente tinha os Estados Unidos. Eles já estavam consolidados com um projeto de país e em plena expansão, crescendo. Agora, do outro lado, as novas nações latino-americanas. Elas nasceram todas fragmentadas, sabe? Cheias de conflitos internos, uma briga danada para conseguir se organizar. E uma chave para entender essa diferença está na política. Os Estados Unidos tinham uma constituição sólida desde 1787. Isso deu para eles uma estabilidade política que, claro, virou motor para um crescimento econômico super rápido. Foi essa a base firme, esse chão seguro, que permitiu que eles começassem a construir poder e influência. Enquanto isso, na América Latina, a história era outra. As guerras de independência, que foram bem longas, de 1810 a 1825, deixaram um rastro de destruição. As economias estavam arrasadas e as divisões internas eram gigantescas. E aí, o que acontece? Essa briga toda por estabilidade acabou criando um vácuo de poder. E como a gente sabe na política, vácuo de poder não dura muito tempo. O vizinho do norte estava prontinho para preencher esse espaço. Ok, então a gente tem essa diferença de poder. Mas poder precisa de uma justificativa, né? Uma ideologia. E foi exatamente isso que os Estados Unidos construíram para justificar sua expansão e seu domínio, se baseando em duas ideias-chave. A primeira ideia é o famoso Destino Manifesto. Imagina só a mentalidade da época. Era a crença de que os Estados Unidos tinham uma espécie de missão dada por Deus para expandir seu domínio por todo o continente. Não era só sobre ganhar a terra, era sobre cumprir um destino. Isso foi um motor ideológico poderosíssimo que transformou a conquista territorial em algo quase sagrado. E a segunda ideia, talvez ainda mais importante para a relação com a América Latina, foi a doutrina Monroe, lá de 1823. A ideia parecia boa, né? Basicamente, os Estados Unidos diziam para as potências europeias: olha, não se metam mais aqui nas Américas. Qualquer tentativa de colonizar ou interferir vai ser vista como agressão. Numa primeira olhada, parecia um escudo protetor. E algumas das novas nações até viram com certo otimismo. O slogan era forte: a América para os americanos. Só que a pergunta era: quais americanos? Esse slogan tinha um significado duplo e uma parte dele ficava meio nas entrelinhas. Porque o que estava por baixo do pano era o seguinte: Europa não podia interferir, ok? Mas os Estados Unidos se davam o direito de intervir quando quisessem nos assuntos da América Latina. A mensagem, na prática, era bem clara: Europa, para fora, a gente cuida daqui. Foi assim que o continente inteiro começou a ser visto, lá de cima, como o quintal dos Estados Unidos. E bom, com a ideologia pronta, era hora de colocar em prática. E a prática foi uma expansão territorial super agressiva, que literalmente redesenhou o mapa do continente. Os Estados Unidos foram crescendo de uma forma impressionante. Seja na diplomacia, comprando territórios, seja na guerra, eles expandiram suas fronteiras muito rápido. Pegaram terras que eram de potências europeias e principalmente do México. Mas o momento mais dramático de toda essa expansão, sem dúvida, foi a Guerra Mexicano-Americana, entre 1846 e 1848. Esse conflito foi um divisor de águas, mudou o mapa da América do Norte para sempre. O resultado foi brutal para o México. Eles perderam mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase metade do território que eles tinham. É uma área gigantesca. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, pensa no seguinte: é como se o Brasil de repente perdesse todos os estados do Sul e do Sudeste para um país vizinho. Dá para imaginar o impacto? Foi um trauma nacional para o México, uma ferida que ficou aberta por muito, muito tempo. Bom, com o mapa redesenhado e o território consolidado, os Estados Unidos passaram para a próxima fase.
começar a ditar as regras do jogo, tanto na economia quanto na política, para todo o hemisfério. E na economia, um padrão muito claro se estabeleceu. Pensa numa via de mão dupla, só que desequilibrada. A América Latina exportava matérias-primas baratas, café, açúcar, minérios, e os Estados Unidos vendiam de volta produtos manufaturados, com valor agregado, bem mais caros. Quem controlava os termos do comércio e lucrava mais com isso? Pois é, isso consolidou a hegemonia americana e criou uma dependência econômica. E para ter certeza de que ninguém ia desafiar essa ordem econômica, veio a política do Big Stick, ou do grande porrete. A ideia era bem direta. Fale com suavidade, mas carregue um grande porrete. Ou seja, a diplomacia vem primeiro, mas se ela não funcionar para proteger os interesses americanos financeiros ou estratégicos, o porrete da intervenção militar estava sempre a postos. E tudo isso que foi construído no século XIX não ficou no passado, não. Pelo contrário, criou as bases de uma relação cheia de tensões que a gente vê até hoje. Muitos historiadores chamam isso de um império informal. O que isso quer dizer? Que os Estados Unidos não precisaram colonizar diretamente como os europeus fizeram. Eles mantiveram sua esfera de influência de outra forma, usando a pressão econômica e a ameaça de intervenção política para manter tudo do jeito que eles queriam. Então, o legado desse período é bem claro e a gente sente ele até hoje. Primeiro, uma dependência econômica que se tornou estrutural. Segundo, um histórico de intervenções políticas e até militares. E, juntando tudo isso, o mais importante, uma simetria de poder, uma desigualdade fundamental na relação entre o vizinho e o resto do bairro. Fica a pergunta, então, de que forma essas ambições e tensões lá do século XIX continuam definindo a relação entre as Américas hoje em dia? Olhar para essa história não é só uma questão de passado. É a chave para a gente entender de verdade muitas das dinâmicas políticas e econômicas que a gente vive no nosso continente agora, em pleno século XXI.